Fico encantada com os recadinhos de vocês, né? E a Jandira Ribeiro, ela colocou assim: boa tarde, Rita Maria, saudades. Fraturei o dedo do pé e hoje estou em casa de repouso, mas como Deus não desampara, tudo tem seu lado bom. É bom a gente ver alguma coisa boa das coisas que nos acontecem, né? Estou aqui crochetando e assistindo o programa ao vivo. Querida, primeiro que eu estimo que seu dedinho sare logo, porque isso dói. Mesmo que seu dedinho não esteja machucado, você bateu o dedinho no canto do sofá, aí, olha, dói o fio do cabelo. Então, desejo que você sare logo, viu? E que tenha uma recuperação completa. E continua assistindo a gente, tá bom? Quero agradecer a Edilene Maria, sempre conosco. Boa tarde, minha querida. Deus te abençoe. Ana Moreira também, ó. Beijo pra você. A Bernadette lá de Paulínia. Sim, Rita, a nossa missão é amar. Não, amar é a nossa missão. Não é fácil, mas com Deus é possível. Gostei da sua blusa vermelha. Vermelha? Eu acho que é laranja. Tenho quase certeza. Mas é a forma, né, que às vezes a TV transmite que fica assim. E ela colocou: mãe, abençoa-nos. Arlene Nunes, boa tarde, Rita. Olha eu aqui de novo, você tá linda, que blusa linda. Tô feliz. Às vezes a gente retrata muito, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando uma pessoa está em depressão, presta atenção que ela vai usar só cores mais sóbrias, cores mais fechadas. Fique de olho nessa pessoa para você amá-la em dobro, porque ela vai precisar do seu amor e da sua paciência e do seu respeito. Tenho certeza disso. Então, fica de olho na cor que as pessoas escolhem para o seu dia a dia. Não é uma vez ou outra, não. Não, o dia a dia, todo dia a mesma coisa. A Carla Fogliene está aqui conosco, trabalhando muito, mas dando uma espiadinha nesse programa maravilhoso. Receita, artesanato, orações, motivação, vocês são demais, adoro. Beijos a todos. Minha irmãzinha Nádia Marcondes, mamãe também está lá. Beijo para as duas, que Deus te abençoe. E a gente dá uma paradinha aqui, daqui a pouco eu vejo o seu, viu, Selma? Selma Mello, porque eu tenho que começar a conversar, porque senão eu vou ficar só conversando com vocês e o meu convidado que está aqui vai ficar esperando. Então já apresento para vocês Josué Adil, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rita. Estou muito feliz de estar com vocês, poder aprender e contribuir. Eu quero hackear aquele ceviche ali, viu? Por falar em hackear, é muito interessante que quando a gente fala de segurança digital, o pessoal fala assim: nossa, eu recebi um link, eu cliquei, mas aquilo complicou, meu celular ficou esquisito, não sei o quê. Porque me pediram para fazer um depósito que veio pelo WhatsApp, eu fiquei na dúvida, mas parecia meu filho, mas não é. Ou seja, o que eu estou colocando aqui, alguns exemplos que são mais comuns que as pessoas mais veem, que tem acontecido e que visam, inclusive, o nosso dinheiro, visam entrar no nosso celular, acessar as nossas contas, saber um pouco mais da nossa vida. Essa invasão são feitas por hacks, essas invasões. Isso, exatamente. Então, o que eu sempre comento, né, é a questão de senso de cultura, né? Recebeu? Respira, não clique, né? Respira. Sem impulso de clicar. Então, pelo menos até 10, né? Então, você vai ver, peraí, veio... Deixa eu ver se realmente retorne o contato dos seus contatos. É bem simples, porque tudo que vem nessa questão de extrair benefícios da gente, né? As pessoas roubarem no digital, o crime mudou, né? Hoje a gente quase não ouve falar mais de explosão de caixa eletrônico, porque é tudo online. Então, tudo a tecnologia que nos traz muito benefício também traz riscos. Então, a questão é de conduta. Então, sempre vem com senso de urgência. Nunca olhe na questão de senso de urgência, naquela pilha, olha, preciso agora. Respira, olha lá nos seus contatos, o número, entre em contato se é um ente querido, filhos principalmente, né? Muitos aposentados caem nesses golpes. Então, assim, faça o contato através do que você tem cadastrado na sua lista, né? O primeiro passo é esse. E nunca clique em nada, né? Então, assim, nunca clique em nada. Às vezes, a maioria das vezes, né, nós recebemos, às vezes, links de bancos que a gente nem tem conta. Verdade. Então, é questão mesmo de você se conhecer dentro do seu ambiente digital, dentro da sua rotina. Não, peraí, recebi do Banco do Brasil, mas eu não trabalho com esse banco. Então, é sempre ter essa cautela. Não tenha pressa de responder, né? Não tenha pressa em clicar, né? Eu falo que tudo começa de um hack, todo mundo acha que, olha,
é uma questão, uma pessoa lá no quarto escuro, que conhece muito de tecnologia, sempre usam o nosso psicológico contra nós mesmos. Então a questão é de você respirar, por isso que cybereducar é a melhor forma, né? Você respirar, ter uma conduta nesse mundo novo que nós vivemos hiperconectados, já vai te salvar de muitos problemas. Agora, você tornou-se um especialista nessa área e hoje você ministra cursos e também preparação de pessoas para essa área, visando aí essa segurança digital. Isso, perfeito. Agora, como você não começou assim? Não. Não. Nós estávamos conversando um pouquinho ali no bastidores, né? Assim, eu saí do balcão de padaria para tecnologia, né? Eu saí de Porto Ferreira, fui para São Paulo em 2003, trabalhei 10 anos numa empresa que se tornou um data center, uma empresa estratégica, e lá teve um gap de mão de obra. E aí eu tive a ideia de chamar os donos, ver se eles queriam ser sócios naquele momento, e de sair da área de projetos e ir para a área de acadêmica, né? Formar mão de obra dentro do nosso segmento que nós trabalhávamos. Aqueles talentos que nós vermos que têm potencial, né? Nós retemos para a empresa, e aqueles que não já prepara para o mercado, porque a área de tecnologia não tem mais volta, né? Com tudo que nós estamos vivendo hoje, inteligência artificial e tudo mais. E aí foi onde nasceu a minha jornada na área de educação, a qual sou apaixonado, que me tirou de um balcão, né, me trouxe para a área de tecnologia, nada, né, assim, sou muito grato por tudo que Deus tem feito. Então foi a minha oportunidade de vir para São Paulo, constituir minha vida, minha família. Aí dessa sua iniciativa nasceu a Academia Inovadora de TI, Exato. que é a CAD-TI. Exato. Então é uma academia mesmo. Uma academia. Mas a gente fala academia, a gente não é academia. O exercício que se faz lá é Exato. aqui, ó. É você entender a mensagem, que a gente fala assim, uma escola, algo assim, todo mundo acha que escola é chato, né? Uma academia você vai para exercitar. Então a gente trouxe isso para a área de tecnologia, onde você exercita a mente com a metodologia que nós desenvolvemos, Aprenda Fazendo, né? E aí foi onde nós impactamos aí hoje, até temos o privilégio de treinar as Forças Armadas, né, órgãos públicos, desenvolvemos muita tecnologia para esse segmento e também agora nós desenvolvemos o Instituto para impactar a sociedade nesse novo normal que nós estamos vivendo. Então, eu vi você falando de uma comunidade ali um pouquinho antes, depois eu quero conversar com você para a gente doar essas bolsas, né? A gente tem um programa de doação de bolsas através do nosso ecossistema para jovens a partir de 14 anos não caírem em riscos e também para as pessoas viverem melhor, saudáveis no mundo digital. Né? E olha, e isso é uma riqueza, essa informação é de uma riqueza muito grande. Porque hoje em dia, se você não sabe acessar aquilo que você precisa através da internet, nas suas ferramentas, seja um celular, um tablet, um computador, enfim, você vai se complicar mais para frente. E não é uma questão de idade, é boa vontade e disposição de aprender, porque não é difícil. Pode parecer complicado no momento, pega um bloquinho de notas, anota ali o que faz primeiro, o que faz segundo, o que faz terceiro. O que faz terceiro, hora do remédio de alguém. Você de casa escutou? Muito bom. Eu escutei aqui. Mas olha, o que nós queremos mostrar hoje para vocês é que não importa a idade. E quem tem sido mais lesado, inclusive, são os idosos. Né? Tem transferido dinheiro, entregado cartão de crédito, tem clicado em links, porque eles estão tão fascinados com esse mundo do celular e da tecnologia. Exato. Que eles não respiram esses 10 segundos que você falou. Exato. E pensar, mas será que é minha filha mesmo? Será que é meu filho mesmo? Será que isso aqui é bom ou não é? Será que isso é verdade ou não é verdade? Acreditam, porque são muito crédulos, porque vem de uma época... Isso, né? Com a fé. Né? Era no Boa do fé. bigode, né? É o que a gente sempre comenta, né? Que nós estamos com várias gerações numa era, né? Então temos os nossos pais, alguns nossos avós, temos nós que vimos ali as coisas acontecerem, a tecnologia surgir, computador, internet, linha de escada, né? E temos nossos filhos e netos que já nasceram fazendo selfie, achando que tudo isso era assim. Então essa convergência que a gente sempre procura trazer esse senso de cultura para indiferente de qual geração, né, estamos compartilhando informações para que se vivam num mundo mais seguro, no mundo digital, porque não tem como não você falar, não, eu vou ficar offline. Não tem mais isso.
né? E essa questão, só lembrando um pouquinho do nosso início da nossa jornada, o nosso primeiro escritório foi na Zona Leste ali, em frente a uma igreja católica, né? E aí o que eu vi ali tinha bastante aposentados. Então, naquele programa, a gente investindo, né, do capital próprio, aquele desespero, criei um curso para melhor idade naquela época, né? Justamente para trazer esses senhores para esse mundo digital. Eu fiquei muito emocionado, Dona Maria, ela falando com a filha dela que estava fora do país quando era o Skype ainda, né? Tinha o MSN. Acho que essa geração nossa nem sabe o que é Nem Skype. sabe o que é isso. Eu fiquei emocionado, eu estava ministrando aula para ela, assim, ela... Meu Deus, como ela tá linda, sabe? Eu me lembro desse. Você se emocionou. Que legal. Assim, fazia 3 anos que ela não conseguia ver, ouvia por telefone e tudo, mas não conseguia ver. E ela ficou assim emocionada, a sala se emocionou, era um pessoal, eu ia falar uma galera da melhor idade, não deixa de ser. Então é isso que o nosso propósito hoje é trazer uma cultura, né, para as pessoas serem felizes nesse novo normal que nós vivemos, né? E a gente está aqui falando dos idosos, mas tem as escolas também que vocês fazem um trabalho, ou seja, jovens já estão sendo preparados também, crianças com esse alerta? Sim. Nós começamos treinando um pessoal mais profissional, né? O nosso início ali em 2012. E aí, o que nós vimos? Como a gente treinou muitas pessoas da Polícia Civil, de investigadores, devido a crimes infantis online, né? Então, hoje, nós temos mais crianças em situação de escravidão do que na própria época, né? Quando não tinha essas conexões, porque hoje a gente tem um cyberespaço, não tem mais fronteira na internet. Então, é o mundo conectado com o mundo. Então, o benefício e a maldade, ela praticamente se expandiu nesse quesito. Então, a gente criou um programa, né, com base nesses profissionais que trabalham na área de segurança, né, de se tornar isso menos reativo quando chega uma ocorrência de um crime infantil ou de um sextorção, até mesmo de um idoso, né? Teve um caso na família que ficavam lá mandando fotos e pedindo dinheiro. Se você não mandar dinheiro, eu vou expor suas fotos para a família, tudo. E era tudo mentira, né? Mas extraiu ali nada 60 mil reais de uma pessoa muito próxima da nossa família. Então, o que nós fizemos? Criamos um programa para dar aptidão de carreira, já que eles estão hiperconectados, direcionar eles nesse mundo digital, onde primeiro é proteger eles através do conhecimento, na linguagem deles, né? Um ponto muito importante, a gente tem que também aprender com eles. Não é só vir ditar as regras que nós aprendemos, né, que fomos muito bem agraciados por isso, nossa metodologia que aprendemos. Hoje nós aprendemos até mesmo com eles para poder direcioná-los melhor. Então, mesmo que a gente saiba as atualidades e eles não, nós aprendemos ainda com eles e eles aprendem conosco. Exato. Mas nós vamos continuar esse bate-papo, ainda pegando um pouquinho esse gancho dos idosos, que eu vejo que são os que mais têm dificuldades em entender o quanto é importante essa segurança digital. Então, nós vamos para um rápido intervalo. Tomamos um copo d'água e a gente volta já. A Mulher.com fala sobre cibersegurança, segurança digital, né? Proteção digital, que é essa coisinha aqui, ó, que a gente usa todos os dias. Já não conseguimos mais sair de casa sem isso. Aprendemos a entrar nos aplicativos e fazer bom uso deles, porque eles são muito bons para nós. Um aplicativo de banco, por exemplo, a gente paga a conta sem ter que sair de casa. Tem muita gente que não gosta, prefere o boleto, vai lá na lotérica, conversa com a mocinha, fala com a caixa do banco, porque às vezes precisa desse contato. Mas para nós que temos uma vida muito corrida, isso aqui ajuda demais. Mas a segurança, ela é muito importante, para que você não seja lesado, não seja lesada. Então, estar atento a algumas situações são importantes e nós vamos falar sobre isso também, porque a gente recebe hoje aqui, com muito carinho, Josué Adil. O Josué, ele é especialista em segurança digital. Ele fundou, como contou já no bloco anterior, em 2012, a Academia Inovadora de TI, que é referência nacional em capacitação e em cibersegurança. A empresa surgiu depois, né, que o ex-técnico de infraestrutura decidiu deixar a estabilidade do regime de CLT, que isso é muito difícil, essa decisão é difícil de ser tomada, mas para empreender. Então, hoje, ele é líder em treinamentos em segurança digital na América Latina, além de ser responsável pelo primeiro curso superior em cibersegurança do Brasil e de capacitar mais de 50 mil profissionais. Então, o que nós estamos falando aqui é algo que ele sabe
que dá certo, por isso ele está treinando outras pessoas, alertando outras pessoas, ensinando outras pessoas. E os crimes digitais, vocês não imaginam a criatividade dos criminosos, né? Dos bandidos. São muitos, né? Teve aí grandes números, né? Bilhões aí que foram desviados agora do Pix recentemente, né? É bom nem falar muitas instituições, mas são dados públicos. E exatamente essa questão também de golpes, de cartão de crédito, essa questão da nossa cultura, a praticidade, ela traz vulnerabilidade, né? O que nossos pais falavam para nós quando éramos mais pequenininhos, né? Não fale com estranho, não aceite doce de estranho. E aí, nada contra, né, esses aplicativos de mobilidade que vieram para ajudar no mundo inteiro. A gente entra no carro de estranho, confiando na tecnologia, né, que ele passou por um crivo ali de segurança dentro do app, aquele motorista. E na época a gente pegava a balinha de estranho, né? Então, a praticidade, ela traz essa vulnerabilidade. É a questão de senso de cultura que a gente vem trabalhando, né, não só na equipe técnica, mas também agora para a sociedade, para que eles possam estar mais seguros nesse dia a dia, né? Principalmente as pessoas que nós estávamos falando um pouquinho anterior, mais idosos. Né? Inclusive, um dos nossos temas aqui é como proteger idosos de crimes online. Exato. Através do conhecimento, é um dos grandes pontos, né? E a questão do senso de urgência, né? Porque os idosos, na boa-fé, como nós falamos um pouquinho antes, eles têm essa boa-fé na criação desde então, e traz isso para esse mundo digital que hoje nós temos aí sem fronteiras. Então, o grande passo é conhecimento, né? Procurar sempre, até mesmo os aplicativos hoje, os fabricantes estão melhorando as informações para criar um duplo fator de autenticação. Sempre ter uma senha no seu smartphone, porque querendo ou não, todo mundo tem lá um .gov, que tem agora cada vez mais unificando as informações nossas, né? Centralizando isso. Então, o que a gente sempre recomenda é exatamente isso, né? Procurar ajuda dos filhos, né, que estão mais nesse momento. Olha, filho, será que isso aqui é verdade? Né? Sempre desconfie. Um porquê antes nunca faz mal. Será que isso é verdade? Será que, né? Então, o que eu recomendo é exatamente isso. Que é que através do intelecto, não adianta só a gente instalar antivírus, softwares de VPN e essas questões, se você clica em tudo que aparece, clica em tudo que te pedem, né? Segurança zero, né? Se clicar em tudo. É a conduta, né? Como é igual dirigir, né? Às vezes você na questão, o carro ele serve para o bem e para o mal. Se você dirigir como um louco, ele se torna uma arma. Mas se você conduzir ele bem, você chega onde você quiser, né? Você atravessa fronteiras. E a questão do mundo digital é a mesma coisa que a gente traz isso para a sociedade como um todo, através dos nossos institutos, através dos nossos programas. E apesar de nós falarmos aqui de idosos, as crianças também precisam aprender com os pais, Muito. Assim como os idosos aprendem com os filhos devem aprender com os pais. Sim. Não só como há uns anos atrás, olha, não converse com estranhos, não aceite balinha, não aceite chocolate, não entre no carro de ninguém. Essa era uma regra que, e até hoje a gente ensina isso para as crianças. Mas hoje, na internet, tem crianças que passam muito tempo nos games, entrando em musiquinhas, joguinhos, coisinhas, mesmo as mais pequenininhas. E aí também tem perigo. Exato. Nós temos que ensinar as crianças de que forma, para que elas não caiam em nenhum tipo de golpe também. E golpe, quando eu falo, é alguma invasão na privacidade delas. Perfeito. Como eu disse também, né, assim, a questão de você entender a linguagem deles e trazer eles para o nosso time. Ter um acompanhamento, não só um bloqueio. Um bloqueio é igual água, né? Você fecha a mão, ela vaza pelos vãos dos dedos. Mas tem um acompanhamento parental, né? Tem vários aplicativos que se tornam controle parental. Então, o acompanhamento é você fazer parte do dia a dia dela, na conversa, no digital, através de metodologias gamificadas, porque todos eles gostam muito de game. Então, o que recomendamos e ensinamos através dos nossos conteúdos é exatamente os pais acolherem. Quando nós estamos hoje vivendo numa era de cyberbullying, né? Na minha época, o bullying, a gente resolvia no recreio lá, saía no soco, né? E resolvia, né? Eu corria de uns homens grandão igual ele ali, que tá me olhando ali. No recreio ali, aprontava e corria. Hoje tem uma expansão, porque as pessoas não têm o senso que atrás daquela foto, daquela pessoa, ela não reconhece que é uma pessoa, ela acha que é um avatar. Então não tem sentimento, é frio. E é onde acaba tendo essas questões. E o que a gente sempre recomenda é o que os pais saber acolher, porque até o agressor do cyberbullying é uma vítima da falta do conhecimento, da falta do acolhimento. Então, quando você consegue conectar esse senso,
intelectual no jovem, ele consegue quebrar essa barreira sem aquele controle em cima, mas sim direcionando. Então é isso que a gente recomenda através da metodologia deles. Amam jogar, não amam? Então aprendam jogando, ao invés de ser presa, ser o predador dentro desse ecossistema que a gente está vivendo. No caso, por exemplo, a gente estava aqui falando dos celulares, enfim, dessa forma nossa de se comunicar com o mundo, mas existem também outras coisas. Eu tenho histórias também com cartão de crédito. E as pessoas ainda continuam sendo enganadas em relação a isso. Tem algo para me dizer a respeito disso? Lembrando de novo, né, assim, a questão da facilidade, essa questão da aproximação, né? A gente fez até uma brincadeira em São Paulo, o metrô no horário de pico. Imaginem você colocando R$10 na sua maquininha ali, uma amarelinha, qualquer uma que cabe no seu bolso, e saindo perto das carteiras das pessoas no metrô lotado em São Paulo. Quanto de dinheiro você não é capaz de fazer sem as pessoas perceberem que estão sendo trocadas por causa da facilidade, que é a questão do chip de aproximação, né? E esse o ponto também é você olhar as maquininhas, o valor das maquininhas, e essa questão de motoboy, que teve uma febre, né? Ainda tem, né? Das pessoas indo em casa, entrega, você tem que pagar uma taxa. Se você não pediu nada, desconfie. Nunca dê o seu cartão para alguém, principalmente as pessoas mais idosas, né? Na confiança, digita lá o valor e ele entrega o cartão. Nunca façam isso, né? Em momento algum. O cartão é seu, é extensão sua. E você, sim, pegue o equipamento que você vai utilizar e olhe os valores e exatamente ali você digita ou se aproxima, mas você nunca deu cartão para ninguém. E as pessoas também, essa questão agora na compra na internet, o que a gente sugere, na maioria dos aplicativos você pode criar um cartão virtual até com limite. Faz uma compra, se é um site chinês ou um site, né? E você vai lá Aquele e já cartão de uma única vez. Isso, exclui aquele cartão, né? Em vez de você usar o seu cartão que você recebe da instituição bancária que você tem conta. A Carmen Lúcia Boing, um beijo para você, Carmen Lúcia. Ela colocou boa tarde, Rita Maria. Por gentileza, poderia explicar como hackers, bandidos, têm acessos a processos judiciários, advocatícios e passam golpe? Olha, hoje, até naquele Jus Brasil, infelizmente tem muitas informações já publicadas ali, né? E todo o sistema, não vou falar que todos, mas 99, né, 0,9, tem riscos porque somos humanos que criamos essas situações. E dentro de organizações, principalmente essas financeiras ou judiciárias que têm informações sigilosas, na maioria das vezes é alguém de dentro que acaba vazando essas informações para um hacker. Então, isso começa não só tecnicamente, mas em questão de desvio de conduta, né? É isso que acontece. Um grande ponto também é que as pessoas às vezes trocam muito, né? Ajudando a nossa querida, né, que está na nossa audiência hoje, Carmen, a questão do que às vezes a gente publica muitas coisas de maneira desnecessária ou transita muitos dados sensíveis pelo WhatsApp. O WhatsApp, querendo ou não, por mais que ele tenha a segurança dele, da arquitetura dele, é uma ferramenta pública. Então, isso a gente tem que ter esse cuidado ainda. Sugerimos você realmente ter o e-mail daquele destinatário, por mais que e-mail está virando uma coisa antiga, né? Mas ter essa porque tem uma segurança maior de origem e destino para você trocar uma informação confidencial nesse caso, né? Por mais que a gente coloque Nesse caso, o e-mail ainda é seguro? O e-mail, sim, desde que você tenha pelo menos duplo fator de autenticação, uma senha, né? Não a senha 1, 2, 3 mudar, ou data de aniversário, né? Nome do amor, né? Aí não... É bom você ter uma senha, pode criar uma frase, né? Coloca lá, eu amo minha sogra. Acho que nenhum hacker vai tentar essa senha, né? Eu amo minha sogra, um exemplo, brincando aqui. E o duplo fator de autenticação, né? Que às vezes a gente, ele é um saco, você quer acessar um aplicativo, ele manda SMS para você, ou é um autenticador. Não é mais tão simples como você fazia antes, mas isso vai te deixar mais seguro de não ter dor de cabeça. Proteger um pouco mais. Exato. E olha, não acredite em tudo. Sempre verifique, desconfie, de tudo. Investigue. Eu mesmo quase... mãe, eu mudei meu número de telefone, agora vai ser só esse. E aí eu falei, tá bom. Liguei para minha nora, falei, o Gabriel tá aí? Ele mudou o telefone? Ela falou, não, tá tudo em ordem. Voltei e falei, tá, filho. Então, comecei a puxar assunto, mas você tá falando de onde? Como assim, mãe, de onde? E ficou um silêncio. Eu falei, em que cidade você tá?
Aí fiz um silêncio, aí depois de uns 10 minutos voltou. Mãe, eu tô em Sorocaba. Aqui eu vim pela empresa. Falei, filho, que bom, assim eu fico mais tranquila. Então, Deus te abençoe, não esqueça de pedir a Deus para te abençoar, tal. E já bloqueei, porque não era meu filho. Aí a minha amiga falou assim, Rita, mas você ainda desenvolveu uma conversa. Eu falei, mas ele precisava ser abençoado. Mas ele não podia desconfiar que eu estava desconfiando dele. Então, mas, ou seja, poderia ser meu filho, sim, né? Mas as pessoas têm que desconfiar. Eu acho que hoje que nós falamos sobre segurança, está valendo e que espero que todo mundo fique alerta e atento sobre isso. Maravilha. Meu querido, muito obrigada por estar conosco. De coração. Que Deus continue te abençoando. Nos abençoando. E todos nós. Nos abençoando. Gostei disso. E a gente vai para o nosso intervalo e a gente volta já. Com segurança, a gente está de volta.